A história é um conjunto de mentiras às quais se chegaram a um acordo. Uma provocação de Napoleão Bonaparte, começo hoje a nossa entrevista com a Cláudia, historiadora, comunista, brincadeira. Bem-vinda ao Além dos Outdoors, Cláudia. Obrigada, Ed. É um prazer estar aqui com você, com essa equipe maravilhosa, participando do seu programa. Obrigada mesmo pelo convite. Além dos Outdoors. Diretamente dos estúdios da Pureza Filme, começa mais um Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista, sempre no oferecimento da FACOP, Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Na FACOP, olha só que legal, você que tem algum problema nos seus dentes, ou você quer fazer algum procedimento estético, como buchectomia, colocar lentes de contato, fazer um tratamento, colocar um implante, você pode ir na FACOP. Porque olha, Paulo, na FACOP, você pode fazer esse tratamento e não pagar, porque lá é uma faculdade, não é uma clínica. Então você faz todos os procedimentos e paga apenas uma pequena taxa pelo material usado. O serviço você não paga. Então é só você ir lá na FACOP todos os dias, das 8 da manhã às 6 da tarde, até às 5, porque às 6 fecha, né? Ir lá e fazer o seu orçamento. O orçamento, a primeira consulta é totalmente gratuita para você saber quanto fica o material. E aí você faz, se quiser, e ainda pode parcelar esse material. Então é isso. FACOP. Vamos começar a nossa conversa com a Cláudia Leonor Guedes de Azevedo Oliveira. Não economizou no nome e nem nas histórias, porque o currículo da mulher aqui tem... Ela falou assim que fez um resumo. O resumo tem 2 páginas, né? Cláudia, assim que eu vou te chamar. Sim. Poxa, vamos começar do começo, né? Você é bauruense e a sua primeira formação é em história, é isso, né? Isso. Eu sou nascida e criada aqui em Bauru, né? Fiquei aqui até os meus 22 anos, mais ou menos. E aquilo que eu comentei lá fora, né? Eu tinha o sonho de fazer história, de fazer museologia, na verdade. Quem quer fazer museologia? Ninguém quer fazer Eu museologia. Adorava, porque tinha uma perspectiva. Isso é estranho. Eu visitei um museu no Rio de Janeiro, em Petrópolis, que é o Museu Imperial de Petrópolis. Certo. Que foi a casa de verão do imperador Pedro II. E eu fiquei no encanto. Eu tinha 15 anos. Você gosta de monarquia? Não, mas bom. eu fiquei no encanto com aquela casa, com aquele trabalho, com a exposição permanente, com a exposição temporária, e aí eu voltei com aquilo na cabeça. Quando chegou a hora de definir, eu falei, eu quero história, eu quero museologia, mas não tinha por aqui. Era Rio de Janeiro ou Salvador. E aí eu fui, dei um tempo, assim, né, você tem uns 4 anos, né, dos 18 até os 22, quando tive 22 anos eu falei, não, eu gosto de estudar, vou fazer história. E fui para São Paulo fazer história. Fez história. Fazer história no meu grupo de amigos é outra coisa. Sim, é contar história. Né, quando alguém bebe demais, apronta alguma coisa muito, muito grande. Ih, aquele lá fez história. Ó. Sim, são as memórias que vão ficar para frente aí. Você chegou a dar aula de história? Professora de Então, história? eu dei aula, mas já na graduação. Entendi. Já para graduação. Eu fui realmente fazer uma carreira em museus. Eu trabalhei primeiramente no Museu da Imagem e do Som durante 4 anos. Que legal. E desde estágio, né, estava no 2º ano de faculdade, e depois eu fui já trabalhar no Museu da Pessoa, que é uma organização não governamental que trabalha com projetos de história e memória. Museu da Pessoa? O que é isso? É uma ideia muito inovadora, né? É o primeiro museu virtual que a gente tem aqui no Brasil. Foi criado por outra historiadora, minha amiga queridíssima, Karen Workman. Ela também era formada em História, tinha feito Linguística e estava vindo do Rio de Janeiro para São Paulo. E a gente começou uma parceria, eu comecei a trabalhar com ela, e a ideia da Karen é de que toda e qualquer pessoa tem uma trajetória de vida única, e que essa trajetória podia ser preservada para a posteridade por meio da sua narrativa. Né? Mas então, tem muita história ruim, né? Mas as pessoas são fascinantes, né? Você acha mesmo? Pessoas... Sério? De coração? De coração. Eu acho que tem algumas pessoas que... Por exemplo, eu tô lendo agora a biografia do Tom Jobim. Sensacional.
Tá. Mas a minha, por exemplo, é irrisória, é chata. A gente fala que cada pessoa tem uma singularidade de vida, sabe? Assim, então, por exemplo, eu tive uma entrevista que eu fiz com o seu Germano Araújo. Ele é um senhor, nasceu em Vitória da Conquista, veio nos anos 60 para São Paulo, foi morar no bairro periférico, trabalhou pra caramba, casou, teve filhos, netos, bisnetos. A singularidade da vida dele coloca o seu Germano num outro patamar. Por quê? Ele nasceu em 1875. Sim. Quando eu entrevistei, ele tinha 121 anos. Né? Estava perto ainda da Lei Áurea ser assinada. Ele nasceu antes da Lei Áurea ser assinada. Né? Então, assim, a gente fala que toda e qualquer pessoa tem uma história fantástica para contar. E, na medida que você coloca ela para narrar essa história, você tira do cotidiano, dessa chatice, dessa mesmice. Não, mas assim, deixa eu pegar você nesse ponto. Sim. Quando você coloca a pessoa para falar a história dela, a pessoa sempre se acha protagonista do seu mundo. Por exemplo, eu tô lá, eu sempre acho que todas as atenções do mundo são voltadas a mim, vivendo a minha vida. E não, eu sou mais um. Assim. O caso desse senhor, porque ele tinha 120 anos. Se ele tivesse morrido com 80... que é o do 73, que é o que todo mundo morre, ele não teria importância nenhuma, certo? Mas a questão, às vezes, uma dona de casa tem uma história fantástica, ela criou 5 filhos, sim, mas tem quantas donas de casa não criaram 5 filhos? Mas cada uma criou de um jeito diferente, com modo de vida, com olhar. É isso que faz o Museu da Pessoa. São 16 mil narrativas hoje. 16 mil? 16 mil narrativas, compiladas, gravadas, transcritas, com biografia, resumo, tags. Vou indicar minha mãe para você? Sim. Não para fazer a biografia dela, mas para ajudar, porque ela sabe da vida de todo mundo. Ela é uma grande fonte. Ela é uma grande fonte. Ela sabe a vida de todo mundo. Ela é uma grande fonte de história. A gente usa muito, né? Assim, é um recurso que o historiador tem para construir fontes históricas onde a gente não teria, principalmente. Tá. Mas também complementa outras fontes. Tá? O Ed que está no jornal, o Ed que está no Além dos Outdoor. Né? Então, a sua entrevista complementaria a sua biografia, por exemplo. Perfeito. Não, entendi. Na história, você já está respondendo, né, nessa questão da história das pessoas, mas quando você estuda história, tem várias vertentes que você pode seguir, né? Tem pessoal que gosta de história do Brasil, história da América, história mundial, história de guerra, história de pessoas, o que você, qual é a sua área, assim, o que você se aprofundou mais? É uma pergunta difícil, eu diria, mas eu acho que desde sempre eu comecei com essa questão dessa história das pessoas. E aí, por isso que eu pude passar por tantos projetos e estar em tantos diferentes lugares. Porque são essas narrativas que fazem a história do Brasil. Acho que, no fundo, eu ajudo a construir uma história do Brasil. E é uma outra história do Brasil. Não é a história do Brasil dos grandes homens, do Pedro II, do Conde D, do Duque de Caxias, que também é importante. Mas é justamente a história das mulheres lavadeiras do Rio São Francisco. Das mulheres que resistiram e questionaram a invasão, a subida das águas pela barragem de Sobradinho, por exemplo. Né? Então, são grupos sociais que a gente muda até o olhar sobre essa história. Né? Você tem a grande história feita pelos grandes homens, não a grande história, mas a história feita pelos grandes homens, que ela é importante, mas diz respeito mais à história econômica, política, e a gente tem a história do cotidiano. Eu acho que é nesse cotidiano que eu insiro o meu trabalho mais. Legal. Você acha que as pessoas estão interessadas por isso? Então, sabe por quê? Você tem certeza? Senão as novelas não teriam tão grande público. Não. Sim, com certeza. Mas a novela, ela é feita de uma maneira romancizada. Isso você pode fazer com a história também, né? Contar os romances, as paixões, os dramas. Sim. Mas eu acho, assim... Você acha que o brasileiro, ele se importa com a sua própria história? É que eu não vejo isso. Se importa. Alguns, inclusive, escrevem suas biografias. Né? Eles chegam a escrever suas biografias. Você sabe que a primeira pessoa que eu entrevistei na minha vida foi no final de 91. E esse primeiro evento que a Karen fez em São Paulo, chamado Memória e Migração. Eu entrevistei um senhor judeu que veio com a família de navio da Polônia, já fugindo da guerra.
E ele deu a entrevista, era a minha primeira entrevista, eu estava morrendo de medo, você imagina, né? Acabamos a entrevista, agradeci. Passou uns 5, 6 anos, eu estava fazendo mestrado. Passou uns 5, 6 anos, eu saí um dia da aula lá na USP, da Escola de Comunicações e Artes, e fui passar um tempo ali na livraria. Cheguei lá, tinha um livro escrito por ele, chamado Fischl Teresnia, uma história para meus netos. Então, o que eu acredito é que, apesar dele ter feito essa entrevista, ter passado por esse momento, de ter deixado para o Museu da Pessoa sua história registrada, além disso tudo, ele escreveu uma história, ele escreveu um livro para os netos dele. Por quê? Para saber, porque os netos dele soubessem da trajetória que foi sair da Polônia, no momento de guerra, pegar um navio rumo a um Brasil desconhecido, tropical, quente, exótico, atravessar de navio, dividir 2 cobertas para 5 irmãos, né? E no final vencer aqui no Brasil, fazer a América, que eles falavam. Então, assim, é muito interessante. É mais comum do que a gente pensa as pessoas escrevendo suas biografias. É que não viram best-sellers, né? Sim, por isso. Essa era a minha pergunta, na realidade. Não vira best-seller. Isso é, há poucas pessoas interessadas na história do senhor que saiu da guerra. Você não acha, assim, que museu, vou fazer um museu. Eu gosto muito que em Campos do Jordão tem um museu da... Feliz Salerno. Não, é de... aquele tipo de impressão que faz com madeira. Como chama? Não é tipografia? Taquigrafia. Xilogravura. Xilogravura. Tem um museu da xilogravura. Aí você entra no Google e vai lá nos relatos das pessoas que foram lá, as pessoas decepcionadas. Aí eu fui lá achando que era legal, porque vai esperando o Museu da Imagem e do Som, da Língua Portuguesa, que tem uma coisa interativa, que é legal disso aí. Aí vai lá ver, ninguém gosta. Aí isso que eu tô falando assim, isso que você está fazendo não é para uma bolha de doutorandos igual você, que fica ali só alimentando o ego do outro e... fica na bolha se você deixa o seu doutorado ali na estante. Né? Então, primeiro assim, a gente pega e transforma. Eu acho que um doutorado, ele serve se ele devolve para a sociedade. Né? Então, assim, eu faço um doutorado em que eu vou estudar o porquê que essas pessoas justamente deixam suas histórias registradas. Serve para grupo social, empoderamento, autoestima, uma série de coisas. Sim. Mas essa questão que você trouxe dos museus, ela é muito interessante, porque os museus, eles precisam se atualizar para esse mundo digital que a gente vive. Olha quanto equipamento a gente está aqui, né? As crianças nascem, né, hoje, são nativos digitais, eles nascem, né, o mundo na palma da mão, a gente fala. Então, os museus, eles precisam adequar suas exposições, mas isso precisa de investimento, requer investimento, né, para uma linguagem mais moderna. Por isso que a gente gosta quando vem Van Gogh, né? É uma super exposição, né, mas tem muitos recursos audiovisuais, interativos, de multimídia. Você vai no Museu do Futebol, né? É muito interativo, tem muito uso das tecnologias digitais. Isso aproxima o público, né? Então, cada vez mais a gente está caminhando para uma modernização das exposições, na verdade. Né? Acho que seria um grande desafio fazer essa conversa, né? Do objeto antigo, tradicional, né? Que é resquício da cultura material, para esse museu aberto, criativo, acolhedor, gostoso de ficar, que as crianças ficam horas, né? A gente tem experiências assim, de museus. O primeiro projeto que eu fiz pelo Museu da Pessoa foi o Museu do São Paulo Futebol Clube. Não sei para quem você torce. Sou corintiano. Mas a gente fez o Memorial do São Paulo Futebol Clube e depois que inaugurou, e foi a primeira estação multimídia em São Paulo. Estou falando isso de 93 para 94. Na época que São Paulo estava. Não tinha. Foi exatamente isso. Para registrar a sua história porque no agora... auge. Mas a ideia era justamente isso: registrar, né, a trajetória de um clube de futebol que saiu, né, de uma situação XYZ, mas que em 93, 94 era bicampeão mundial. Tinha Tele Santana, Moraci, Cafu, Zete, Miller, Ronaldão. Né? Era bicampeão. Ela sabe, Paulo.
E eu passei a frequentar estádio nessa época, né? A gente tinha um grupo de pesquisadoras e o grupo dos jornalistas. E eles eram são paulinos ferrenhos, né? E eles escolhiam os jogos para nós assistirmos. Então, assim, foi uma época muito gostosa. Mas o que acontece é que depois que inaugurou, a monitora que ficou trabalhando lá, a Lúcia, ela conversava com a gente, né? Ela falava assim, vocês não sabem, tem os meninos que vêm treinar aqui, todo dia eles vêm ler uma história, todo dia eles vêm fazer isso, todo dia eles vêm... E aí, das 5 horas, a mãe chega e eles saem e falam, amanhã a gente volta para ler mais. Então, quando você tem esse museu que fala uma linguagem, traz o conteúdo histórico para uma linguagem mais perto desse público, adolescente, jovem, você tem uma experiência museal bacana. Eu acho que é isso que você está falando, né? Assim, a experiência museal precisa ser bacana. É que, assim, eu estou falando, a experiência tem que ser bacana, mas eu estou fazendo uma crítica ao nosso povo, na realidade. Eu acho que hoje as molecadas querem fazer dancinha no TikTok. Vai se tratar, garoto. Não quer ir no museu. Eu vejo, assim, conversando com as pessoas, o que elas querem? Ninguém fala assim, putz, eu quero ir ver o Museu do Prado em Madrid, que é sensacional. Ninguém fala isso. Não, eu quero ir no parque não sei aonde, entendeu? Eu sei. Eu quero comprar um iPhone 14. Não quero ir no museu. Você sabe, você viu, né? Assim, a gente morou em Portugal, eu e minha filha. Quando a gente foi para lá, em 2017, a Isabel tinha 8 anos. Quando nós voltamos, no ano seguinte, a primeira coisa que ela me perguntou foi assim, mamãe, onde estão os pontos turísticos e históricos de Bauru? Não tem. Mas cabe a gente mudar, né? Você tem o Museu Ferroviário, tem a Estação Ferroviária, que falta restaurar, com certeza. Mas você tem o Jardim Botânico, você tem pontos interessantes em Bauru. Você tem a rotatória da Praça Portugal aqui perto. É um marco ali da imigração. Rotatória da Praça Portugal? É um marco da imigração portuguesa. Um pouco para baixo ali. Sei. É um marco, ali? É o marco da imigração portuguesa. Eu passo todo dia ali. Eu moro no Comendador lá em cima. O que tem ali? É o marco da imigração portuguesa. Tem uma cruz de Malta. Ah, tá. Tem uma cruz ali mesmo. Achei que era de alguma religião. A calcinha do Papai Noel. O Zoponi colocou um letreiro do ali Romero também. Brito ali agora. Inspirado no Romero Brito. O pessoal tira foto. Ai, meu Deus. Mas vamos embora. Eu vou ficar quieto, porque agora eu tô sendo aceito pela sociedade bauruense. Estão me incluindo, agora. Antes eu era renegado, agora a sociedade bauruense tá me recebendo bem. Então preciso... Seja bem-vindo. É que a gente não se conhecia. Mas... Além dos outdoors. Oferecimento Eficaz, mídia externa. Facop, Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Pureza Filmes, produtora de vídeos. E DNE, agência de publicidade. Voltamos a apresentar Além dos Outdoor. Toposofia. Falei certo? Falou, claro. Toposofia. Eu garanto que todos os nossos telespectadores sabem o que é toposofia, porque nossa audiência e nossos pessoal que assiste a gente na TV são qualificados. Mas explica primeiro o que é toposofia, para depois eu bater. Bom, você pesquisou, né, a origem da palavra. Claro. Mas toposofia é formado de 2 palavras, topos e sofia, né? Então seria o conhecimento aprendido no lugar, né? A ideia do Instituto Toposofia, criada, gestada por um amigo querido, que é um sociólogo italiano, Massimo Di Felice. O Máximo, ele defende a ideia
de que você pode aprender tanto virtualmente, o digital, né, traz grandes avanços na questão da informação, do trânsito da informação, no trânsito da educação, mas que também a experiência do lugar é importante. Então, o Instituto Toposofia, ele foi criado, né, e o Márcio é o diretor científico, ele foi criado com esse intuito de propiciar essa imersão de aprendizado em cenários diversos, né? Então, nós fizemos 2 cursos em Roma, um em Paris e um em Porto, onde eu morei. É gostoso. A minha definição não era essa. Então, você foi para uma outra definição que eu achei interessantíssima, Ed. Então, mas a minha definição não era essa. Era o sentimento por lugares, né? Toposofia, aquela ligação sentimental por determinados lugares. Mas é também. Porque na medida em que você faz esse curso de imersão com a gente, né? A gente acha um lugar bacana. Sim. Em Roma, por exemplo. Aí você vai almoçar numa cantina XYZ, você vai comer de um determinado tipo de comida italiana, mais rústica, do tempo dos romanos. A gente sai à tarde, depois do curso, vai jantar numa adega, tal. Legal. Depois a gente sai da adega e a gente vai até o Coliseu, caminhando à noite. Mas isso não é então, legal, sabe por quê? É uma experiência. Eu não gostei dessa definição, sabe por quê? Porque aí eu concordo. Eu gosto das que eu discordo. Essa eu concordo. Claro que é maravilhoso. É claro que você vai aprender mais. É claro que você vivenciando, olhando. Então aqui, se você aprender sobre o Coliseu na internet, no livro é uma coisa. Você lá olhando, então era aqui que eles entravam, era ali que eles ficavam, era aqui que o imperador ficava. É diferente, claro que é. Mas o nosso primeiro contato... Mas eu acho que isso é uma desculpa para viajar sempre, claro. Mas o nosso primeiro contato, ele nunca é ao vivo e a cores. Ele é sempre mediado por um produto comunicacional. Então, assim, um dos lugares que eu fui trabalhando foi São Raimundo Nonato, no Piauí. Né? Na Serra da Capivara, ali nas pinturas rupestres. Sim. Mas, assim, meu primeiro contato com a pintura rupestre foi no programa da TV Cultura. Outra coisa que eu acho chato pra caramba. Você gosta de pintura rupestre? Mas você não sabe o que manchinha lá, que nada a ver. E eles desenhavam mal pra caramba. A minha sobrinha de 7 anos desenha melhor que os caras. Mas você não sabe o que é você descer naquelas cavernas. Aí então, tudo bem. Mas assim, o primeiro momento... mas o primeiro momento aqui do lado. É isso. Eu falei assim, nossa, que bacana, tem pré-história no Brasil, né? Não tinha feito história ainda. Sim. Nossa, tem bacana. Quem descobriu esse conjunto de grutas e pinturas rupestres foi uma senhora daqui. É senhora porque já tem mais de 80 anos. A Niede Guidon, que é de Jaú. Nascida... eu não sabia dessa daí? A Niede Guidon é uma franco-brasileira nascida em Jaú, criada em Pirajuí. Ela deve estar com uns 85 anos, 86 anos. Foi ela que descobriu as pinturas lá na... Foi ela que descobriu as pinturas rupestres. E eu entrevistei a Niede. Então, é uma coisa maravilhosa. Por quê? Aí, eu conhecia de televisão, de slide, de livro. E o dia que a gente estava fazendo um projeto chamado Memória dos Brasileiros, que era percorrendo o Rio São Francisco, eu olhei o mapa, a gente estava planejando, né? Eu olhei o mapa ali do Rio São Francisco e que estava perto do Piauí, né? Aí eu lembrei, falei, Piauí, São Raimundo Nonato, eu sabia que era mais para baixo. Eu falei, gente, quantos quilômetros está? Quantos quilômetros a gente vai estar de São Raimundo Nonato? 220. Eu falei, Memória dos Brasileiros, vamos entrevistar a Niede Guidon. E aí a gente foi até lá, depois de percorrer mais alguns quilômetros em outras cidades, a gente foi até lá para entrevistar. É uma entrevista que está no portal do Museu do Pessoa. Ela estava lá. Ela mora lá. Ela mora lá. Até hoje. Ela mora lá. Ela coordena o parque até hoje. E ela não só o parque... Eu sei quem é essa mulher. Você sabe. Sei quem é. Agora que, pelo nome, agora que você falou que ela coordena o parque, e lá construíram um museu gigantesco. Sim. Só que não dá para chegar. Porque falta o aeroporto. Não tem aeroporto. A gente desceu em Juazeiro. Que é do lado do Tá vendo, Paulo? Eu não sou tão bitolado assim. Eu tô ligado nesse negócio. Né? A gente desceu em Juazeiro. Aí a gente foi até uma outra cidade entrevistar uma pessoa. E na volta a gente foi para São Raimundo Nonato. Mas agora, na hora que trocar o governo, volta as verbas para essa parte aí. Possivelmente. E aí terminam lá. Possivelmente.
Porque eu não sabia, era jauense aquela ela é mulher. jauense, ela é Caramba, nascida. cara. Até, Jaú- ela acho que ela morou em Jaú Jaú. maltrata muito mal seus filhos, cara. Trata muito mal seus Mas filhos. lá tem um arqueólogo que está fazendo um trabalho bonito também, o Fábio. Fábio Grossi. Ah, tá. Sei quem é também. Então, e ele fez uma discussão, se não me engano, outro dia sobre o filme que homenageia a Eliette. Mas assim, é interessante, porque quando a gente começa a estudar a história da cidade, a gente vê que saem pessoas fantásticas. Ah, Essa história local é importante. É porque é até uma trend no TikTok agora, que é assim, quais são as pessoas famosas da sua cidade? Aí as pessoas colocam as pessoas famosas da cidade. Eu tava vendo a de Bauru hoje, as de Bauru. Saiu só coisa, meu Deus do céu. Mas tem Osiris Silva. Não, sim, mas as adolescentes, é isso que eu tô falando que tá se perdendo. Os adolescentes não estão ligados nisso daí. Não. Elas estão ligadas na não sei que lá Kardashian lá, que é estourado. Aliás, ele é muito bom, né? Mas tá ligado nisso daí, não tá ligado. Putz, não, o cara daqui. Você vai. Jaú tem João Ribeiro de Barros, né? João Ribeiro de Barros. Mas até a minha geração era cultuado. Agora. Mas isso acontece muito. Tem 3 livros aqui na Sim, que eu minha trouxe. mesa. Ah, não. Mostra. Sobre a toposofia, Sim. na minha interpretação, eu tinha interpretado que era o amor por locais, né? E aí eu tinha raciocinado assim, eu sou contra isso, porque tem muita gente que... Eu entrevisto muitos aqui, por exemplo, o professor Sinuê, que é apaixonado por Bauru. Né? O cara é louco por Bauru. E eu sou meio... pra que ser louco por cidade? Cidade não te dá nada. Só, as cidades são egoístas, as cidades são ela te maltrata, a cidade te maltrata. Né? E na primeira oportunidade que eu tenho, uma oportunidade melhor, sou de Mineiros, para Jaú, para Bauru, a primeira oportunidade que tem de ir para um lugar melhor, eu vou. Entendeu? Não tem esse negócio de... não, é porque eu amo Mineiros do Tietê. Eu amo nada. Né? Ela não me ama porque eu tenho que amar ela. Né? Eu tinha entendido isso, por isso que eu falei que eu era contra. Etc. Não, mas a gente... eu entendi. Mas é a experiência do lugar. É você vivenciar. Mesmo Bauru, vivenciar Bauru plenamente. Né? Então, eu tenho amigos que vieram fazer um congresso aqui na Unesp, do Intercom. Amaram Bauru. Amaram. Ficaram uma semana só, né? Sim, mas a gente levou Fala pra em pegar todos o trânsito no lugares Comendador bacanas. 6 horas da tarde, atrasado. Não, mas a gente levou em todos os lugares bacanas, sabe? Sim. A menina nunca tinha visto um dromedário. Tem Bauru. Mas tem dromedário em Bauru? Tem. Aonde? Eu nunca vi nenhum. Gente, No zoológico. Ah, no zoológico, né? Eu sei, eu tô falando, não tem dromedário. Trouxeram tá preso. Tá preso lá. Mas assim, é parte da experiência. Então a gente tem que entender que existem essas cidades locais que são importantes. Eu né? sei. São metrópoles regionais. Tem uma página que eu sou fã. Já falei pra produtora trazer eles aqui um monte de vezes. Chama Bauruzão Mil Grau. É aqui de Bauru. Eu amo. E eles falam umas coisas que é assim... fala que é bauruense, mas nunca foi no Vitória Régia, Sim, não sei fazer, não sei o que domingo à lá. tarde. E são coisas que eu faço questão de não fazer. Fala que é bauruense, mas nunca tirou foto na Torre Eiffel da IT. São coisas que eu falo assim, não, eu faço questão de não fazer. Eu gosto daquela definição, que Bauru é uma Springfield. Springfield, é verdade. Adoro. O Bauruzinho ali na rodoviária. Que é feio pra todo caramba. mundo sabe a história, né? Todo mundo sabe que a roubaram história, o Bauruzinho, na aí República, voltou. que não sei o que lá, e grudaram ele lá. Que isso é? Sabe que minha filha era pequena, quando eu ia comprar passagem para ir para São Paulo fazer esses trabalhos, ela ia comigo, assim, domingo à tarde, né? Eu tinha que tirar todo domingo uma foto dela no Bauruzinho. Eu não vou, Mas não aí vou nem ela começar, porque eu vou ser cancelado em Bauru. Senão... Mas aí vai criando, eu acho que aí vai criando um elo com a cidade, né? Então, assim, eu adoro Bauru também. Eu voltei para cá depois de mais de 20 anos fora. Você morou em Portugal? Morei. E voltou para Bauru. Mas eu não ficaria em Portugal. Por que não? Porque eu seria uma eterna imigrante. O sonho de todo mundo agora aí no Brasil é morar em Portugal. Você já Uma conversou coisa, com o pessoal? já. E o pessoal me pergunta por que O eu dono da voltei. TV aqui falou que vai morar em Portugal. O dono da Mas Boomers. uma coisa é o seguinte, uma coisa é você ir a Portugal
Roma, a Itália, a França, como turista. Você é muito bem-vindo, você está levando euro. Outra coisa é você morar, cotidiano. E é um desafio enorme. Que o desafio que os nossos avós, bisavós, tataravós fizeram também quando vieram, emigraram, etc. e tal. Né? Mas, assim, é um desafio, não é fácil. Então, assim, é um desafio. E acho que cada um coloca o desafio de outra maneira, né? Ser imigrante é ruim em qualquer lugar, né? Porque você não... As tuas bases precisam não. ser... Aqui no Brasil, não. Paulo, o diretor está interferindo na nossa conversa, né? Porque não é isso que o profissionalismo fala para fazer. Mas ele tá interferindo. Ele falou assim que no Brasil é bom ser imigrante, o cara que vem para cá. Porque a gente paga pau pra gringo, cara. Chega, você senta no bar da Rosa, nossa, se chega um gringo lá, as meninas já faz rodinha em volta dele, entendeu? Porque, ai, cara, não é daqui. Ai, porque é melhor, porque a gente é o pior ser humano do mundo. Qualquer outra nacionalidade é melhor que o brasileiro. Para nós. É engraçado isso. Mas eu acho que você ser imigrante é um desafio, né? Assim, você vai trabalhar? Então, assim, vai trabalhar do quê? Com o quê? Né? Então, você vai trabalhar legal ou você vai trabalhar ilegal? Você trabalha ilegal, você corre o risco de não receber. Se você trabalha legal, você recebe bem e com seus direitos todos, né? Preservados. Né? Eu fui para lá totalmente legal, né? Então eu tinha direito a muitas coisas, porque eu fui com visto de estudante. Certo. Né? Então eu tinha direito a muitas coisas. Sistema de saúde, transporte com desconto, né? Conseguir alugar apartamento. Então, assim, é uma facilidade, mas é porque o meu visto, eu saí daqui com o visto de estudante para doutorado. Eu tenho cidadania italiana. Então, Nunca usei. Porque quando eu fui para a Europa não tinha ainda. Não fui mais. Então. Se um dia eu for preso, posso pedir para ser extraditado. Para ser extraditado, porque é de outro país. Né? Sim. Mas eu amo Portugal. Amo. Eu não conheço, eu não Recomendo, conheço Portugal, não conheço Itália, conheço a Espanha e a França. Recomendo fortemente. Vá no verão, nas festas, essas festas todas de final de semana, assim, são maravilhosas. Você vai entender o Brasil a partir de lá. E todas as festas que a gente tem aqui, a origem estão lá. É impressionante. O brasileiro não sabe fazer nada, nem festa, tem que copiar dos outros. Vamos lá. Não, é nossa. A história do inox através das pessoas. Vamos lá. O que é esse livro aqui? Esse é um livro que a gente fez no Museu da Pessoa. O Museu da Pessoa é a instituição que eu trabalhei durante muitos anos, né? Até vim para Bauru, junto com a Karen Vore, que é uma equipe maravilhosa lá. Ele é um exemplo de como a gente pode fazer um livro de história de empresa, de memória organizacional. A gente se especializou nesse tipo de registro, de relato. A gente fez muitos livros, principalmente no processo de privatização das empresas, quando mudam os processos, mudam as pessoas, mudam as equipes, né? Então, assim, qual é a herança, qual é o legado que essas equipes anteriores deixam? E no caso da Cesita foi isso, uma empresa que é player de mercado, de aço inoxidável, né? E eles queriam não só fazer os 60 anos, comemorar os 60 anos, mas reconhecer que tinha uma geração de engenheiros que se esforçaram, batalharam, se atualizaram para a gente ter no Brasil um aço inoxidável de qualidade, né? Então, e quanto esse componente está presente na nossa vida. Então, por isso que o título do livro é Através das Pessoas, né? E a gente entrevistou várias pessoas, tanto em Belo Horizonte como em Timóteo, que é onde fica a fábrica. E a ideia é mostrar o quanto de inox tem na vida das pessoas, que vai de instrumento cirúrgico, dentário, o seu carro, legal, o computador, os equipamentos que a gente usa, até joias, né? Aço inoxidável. Isso para a empresa é sensacional, né? É um registro histórico bem elaborado, né? Eu estou vendo aqui. Tem história de funcionários, tem evolução da empresa, até o registro de material, a conservação do material histórico, né? Que está aqui relatado. E bacana. Aí, ele é também muito usado, às vezes, para as pessoas que ingressam na empresa. Ele é usado, às vezes, como gestão de pessoas. Né? Então, você tem um grupo de trainees que está chegando na empresa e ele é usado também. Assim, é muito comum esses projetos de memória organizacional ser usado na parte de recursos humanos, relacionamento interno, com o público interno, é muito comum. Eu tenho uma grande dificuldade com RH. O pessoal do RH eu tenho.
O RH é o departamento que suga toda a sua vida, sua vitalidade e troca ela por lucros para meia dúzia de pessoas que são dono da empresa, né? É isso aí, troca a sua vitalidade por lucros para meia dúzia de pessoas. Você sabe que a história ela é uma seleção, né? Então eu trouxe esse livro porque nós ganhamos o Prêmio Abege em Belo Horizonte. A parte de projetos de memória, a gente ganhou da Abege, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Momentos e memórias, velhas fazendas nas cercanias do Médio Tietê. Nome comprido. Eu adoro. Nome e sobrenome. Né? Bom, é um livro que teve aqui patrocínio do PROAC, né? Pelo PROAC. Então quer dizer que quando tem PROAC tem relevância cultural. Sim. O que é aqui? Que me conta? O que conta, né? Esse livro ele surgiu de uma parceria com a Ju Machado, que é uma pessoa muito ligada à área cultural aqui em Bauru, queridíssima. Quem me apresentou a Ju foi uma outra pessoa muito querida também, a Cecília de Lara, que é da Academia Bauruense de Letras. E a Ju estava nesse processo, né, das fazendas com os tios, com os irmãos, com os primos. E a ideia inicial era perceber a importância dessas fazendas que foram estruturadas na passagem do século XIX para o século XX em função do café. Uhum. Né? Então, como você falou de Mineiros do Tietê, são 4 irmãos que vieram de Baipendi, Minas Gerais, no final do século XIX mesmo, 1890, e com um certo dinheiro compraram essas terras na beira do rio Tietê, perto de Boracéia, na altura de Boracéia, e formaram as fazendas. Veio um primeiro, depois veio outro, depois veio outro. A primeira fazenda serviu de acolhida para os outros irmãos, né? Foi uma fazenda e as fazendas estão aí até hoje, né? Por que se chama velhas fazendas, Ed? Porque o café já não é mais base. Onde? Elas ficam ali perto de Pederneiras, é isso? Pederneiras, área rural de Pederneiras, né? E são velhas fazendas porque o café já é um ciclo que passou por elas, né? Sim. Tem o ciclo da cana-de-açúcar, a questão do gado, a soja chegando, né? Então, esse momento áureo do café, que foram constituídas essas 4 fazendas, que ajudaram muito, né, no desenvolvimento de Pederneiras. Você vê, a Fazenda Lajeado, o proprietário construiu uma hidrelétrica dentro da fazenda, para abastecer a fazenda e abastecia também a cidade de Pederneiras. Essa imagem é lindíssima. A fonte, né? É uma fonte, ela estava na Fazenda Recreio. A sede da Fazenda Recreio foi demolida e ficou a fonte. E aí o neto do proprietário trouxe a fonte para a Fazenda Lajeado e titulou de Fonte Durvalina, que é a avó dele. Muito bonito. E é interessante porque ela é uma fonte de água corrente. Não para nunca. Não para nunca. E essa água corrente ela segue para a piscina. Foi a primeira piscina de Pederneiras, teve inauguração, assim, metade da cidade foi. E é uma piscina de água corrente também. Então, depois isso é a água rico. volta. A água Só volta. burguês tinha isso, cara. Não, era uma engenharia, né? É muito difícil fazer E a água volta, sabe para onde? Para o Ribeirão Bauru. Esse que passa aqui na Nuno de Assis. Eu fui conhecer uma piscina dessa em São Carlos. Numa fazenda que tem uma fonte de água quente e aí fez uma piscina de água corrente e tem uma casa de banho, igual na Grécia, e tinha na Grécia Antiga, aquele banheiro que você entra sendo uma banheira de um quarto inteiro, assim. Muito legal, é de propriedade dos Pereira Lopes, de São Carlos. O dono é um médico agora. Fantástico. E o Oscar Niemeyer tinha ficado escondido lá durante a ditadura. É mesmo? Olha só. Fui lá. Eu fiquei amigo do médico, dono lá, ele me convidou para ir. Fui. Não, mas são experiências, tá vendo? Olha, são experiências. Tá vendo como a tua vida também é plena de experiências interessantes? Não é não. Minha vida... minha vida... Ninguém quer saber da minha vida. Não, mas se você não tivesse conversado comigo, eu não saberia que o Niemeyer ficou
Escondido em São Carlos. E aí, como presente pro pai, por causa do pai dele que escondeu ele lá, ele desenhou um selo. Pra fazer? E deu de presente pro filho do rapaz, que é um médico de lá. E esse selo, ele fundou a Fundação Nacional do Meio Ambiente. E esse selo é uma árvorezinha assim. E o governo do estado de São Paulo, ele deu de presente, depois o herdeiro do selo, deu de presente para o governo do estado de São Paulo. Então é dado às cidades que têm 300% de coleta, não sei o que lá, de esgoto, não sei o que lá, que é a cidade verde. E de volta também a cultura. Nota aí, ó. Anota aí. Tá vendo? Que interessante. Uma parte que eu não me ligo só nas coisas bonitinhas. Eu me ligo nas coisas que também. Esse médico, que é dono disso daí também, foi acusado pelo Fantástico de charlatanismo, porque ele começou a vender o remédio do câncer lá em São Carlos. Eu sei a história. Meu amigo até hoje tá lá em São Carlos. Eu encontro com ele de vez em quando tomando Eu lembro, saiu nos jornais todos. Nossa Senhora! Além dos outdoors. Oferecimento Eficaz Mídia Externa. Facop, Faculdade do Centro-Oeste Paulista. Pureza Filmes, produtora de vídeos. E DNE, agência de publicidade. Aqui na Brumax você encontra tudo em higiene, limpeza e acessórios. Fabricamos produtos super concentrados para todo tipo de limpeza, residenciais, comerciais e industriais. Vem em uma de nossas lojas físicas, acesse a nossa loja virtual ou faça seu pedido pelo WhatsApp. Brumax, solução em higiene e limpeza. Voltamos a apresentar Além dos Outdoor. Vamos lá, doutora. Doutora ainda não, pelo amor de Deus. Ela tá fazendo um doutorado em Porto, né? Porto. Sobre o que é a sua tese vai ser o quê? É sobre memória. Sobre lá, né? Claro, né? O que me levou até lá, né? Mas é como que essas narrativas, passar por esse processo de estruturar a sua própria história, como que isso transforma a vida da pessoa. Às vezes ela tem essa singularidade, mas ela não tem essa percepção. Ao final da entrevista, ela fala, nossa, quanta coisa importante eu fiz. Eu criei 5 filhos, meu filho é médico, meu filho é dentista, meu filho é entrevistador, etc. e tal. E às vezes, mesmo quando a pessoa tem essa noção, é uma trajetória rica, você traz um outro olhar. Né? Então, como é que dá essa entrevista de história de vida, que é diferente da entrevista jornalística, empodera pessoas e grupos sociais, e como isso traz desenvolvimento. Porque a minha questão, o meu doutorado é comunicação para o desenvolvimento. Então, como é que isso traz desenvolvimento? Então, eu faço toda uma discussão sobre desenvolvimento. Mas traz desenvolvimento? Traz. Você acha mesmo? O desenvolvimento... Então, que tipo de desenvolvimento? Econômico? Não. Ah, tá. Não. É desenvolvimento social. Desenvolvimento social. Tá. Então aí eu concordo também. Né? Não, tem um capítulo inteiro que eu faço uma discussão. Eu vou lá no desenvolvimento econômico, Piketty, trago vários autores e para mim é uma descoberta o Celso Furtado, né? Que é um economista brasileiro assim, de renome, foi ministro da Economia e da Fazenda e depois ele foi ministro da Cultura. Foi ele, quando foi ministro da Cultura, que foi implementada a Lei Rouanet. Porque ele acha que cultura é um vetor de desenvolvimento. Claro, o maior exportador dos Estados Unidos é Hollywood. Né? Na Índia, quando a gente fala de cultura, a gente fala de Bollywood. Bollywood cultura. O que eles ganham, o que os Estados Unidos ganham de dinheiro com Hollywood é a cultura deles para nós aqui. Então, assim, é fator de desenvolvimento, mas não é o desenvolvimento econômico. Não é o desenvolvimento econômico, né? Então, eu faço toda essa discussão para chegar na questão da memória. Dou uma volta. Vamos lá. Tá aqui, ó. Comércio em São Paulo. O diretor tá aqui me dando uma água, ele vai focar já. Comércio em São Paulo. Esse São Paulo é São Paulo ou São Paulo, capital. São Paulo, capital. Esse é um livro também que a gente fez pelo Museu da Pessoa. É uma parceria que o museu tem com o Sesc São Paulo desde 94. E eu
trouxe esse livro porque ele é assim, parte da minha carreira, esse projeto. Né? Eu fiz parte do de 94 em São Paulo, depois em 2000 a gente fez Araraquara e São Carlos. Aí eu treinei as pessoas que fizeram o de Santos em 2002. Depois teve teve Baixada Santista em Santos. Então tem de vários Tem vários módulos. Bacana. E antes da pandemia, em 2019, em novembro de 2019, nós começamos um novo módulo que contemplava Bauru, Ribeirão Preto e São José do Rio Preto. E a gente estava com as equipes na rua, localizando esses comerciantes para fazerem as suas entrevistas, tudo, quando veio a pandemia. E nós finalizamos, como todo mundo sobreviveu na pandemia, de modo online. Né? Então foi um desafio, porque a gente terminou o mapeamento de forma online, localizando essas pessoas. A gente fez toda a seleção. Eu tinha 3 pesquisadores em cada cidade. Então eu fazia reunião com 10, 12 pessoas, que tinha também uma assistente de pesquisa aqui, que é o Luiz Paulo. E a gente gravou 93 entrevistas online, sistematizamos, elas estão inseridas no portal. E agora nosso próximo desafio é conversar com as gestões do SESC para que esse conteúdo vire os livros também. Legal. Está nesse momento. Por que vocês... Eu vou dar palpite. Por que não documenta aí em vídeo? Documentou em vídeo? Foi gravado em vídeo. Foi gravado em vídeo, mas devido às condições da pandemia, né? Entendi. Então, assim, o desafio foi justamente isso. Mas foi uma experiência fantástica, porque algumas pessoas que trabalham com essa metodologia da história oral acham que se você coloca um gravador de áudio, um celular para gravar, já tira essa interação entre entrevistador e entrevistado. Entendi. Né? Mas assim, você vê que a gente está aqui com 2 câmeras, 2 microfones, 2 telas, tudo, não tira essa interação entre a gente, né? Essa coisa bacana da conversa e da gravação. Então, quando foi para online, a nossa dúvida era essa. Será que vai tirar? Será que vai distanciar? Será que... Eu falei assim, gente, a gente tem que tentar. Né? E também não tira. Porque a pessoa, quando ela quer dar entrevista, ela está disponível para dar entrevista. Sim. Né? Ela se arruma, ela se prepara, ela separa um tempo, ela coloca a carga na bateria do celular. Né? Ela está ali para dar entrevista. A gente teve experiências desse online de empresários assim, de redes, de lojas, que era 9h30, 15 para as 10, a pessoa não desligava a câmera, sabe? Assim, continuava conversando com a gente. Já tinha encerrado a gravação, já tínhamos feito a despedida, já tínhamos combinado os próximos passos, para ter sessão de uso de imagem, essas coisas. E a pessoa continuava ali conversando com as 10, 10h15, sabe? Assim. Então, foram grandes narrativas que a gente fez. E muda o olhar. Então, a gente entrevistou o Francisco Conte, do Franz Café, o Jade Zogby, do Confiança, mas também a gente entrevistou o menino da Empada, que começou vendendo na esquina da Rua Batista de Carvalho, agora tem uma loja aqui na Getúlio Vargas, perto do Boticário ali. Então, assim, aqui em Bauru foram 33 entrevistas. Que legal. Sabe o que eu acho impressionante de você? Que você consegue ver beleza em coisas não triviais, mas assim, até coisas que são difíceis de ver beleza, como assim, o comércio. O comércio é cruel, né? O comércio... Qual que é o objetivo do comerciante? É vender pelo maior preço possível, né? E é engraçado. É uma visão tradicional. E a gente muda com o projeto, a gente muda. Sabe por quê? O comerciante nem sempre é o cara que está nadando em dinheiro. O comerciante é o cara da empada, que sobrou R$15 no cartão de crédito, foi lá no mercado, comprou 1 quilo de farinha, uma dúzia de ovos, ligou para a avó, que nem esse menino Leonardo, ligou para a avó lá na freguesia do Ó, em São Paulo, falou: vó, me passa a receita da sua empada. E fez a primeira, quase separou da mulher, porque a primeira fornada de empada não deu certo. Eu posso falar porque está online, tá? Então, assim, quase separou da mulher. Fez a primeira fornada de empada, não ficou bom, jogou tudo fora, fez a segunda, fez a terceira, sobrava acho que R$5 no cartão de crédito, ele foi lá, comprou mais 1 quilo de frango, mais 1 quilo. Falou: agora, vó, tem que dar certo. Ligou para a avó, agora tem que dar certo. 12 forminhas. Pegou as 12 empadas, foi lá no centro e vendeu. Com dinheiro ele comprou mais farinha, mas assim...
Isso é o bacana do comércio. Isso é bacana. Isso é ser empreendedor. Isso é o que eles querem que a gente acredite. Isso daí é porque... Sabe por que ele fez isso? Porque não tinha os direitos, um bom emprego, com um bom salário, com os direitos trabalhistas todos ali certinho. Ele perdeu tudo isso. Sim, ele perdeu tudo isso. Né? Então, assim, como é que você e o comércio é bacana, porque e os imigrantes, a maior parte que vem do Brasil, a primeira atividade é no comércio. Com todos certeza. Esses árabes, porque o dinheiro... libaneses, mas nossa, árabe comerciante, meu Deus. Mas libanês. É isso. Por quê? Porque o primo dava uma mala, eles pegavam o trem, enfim, onde acaba a linha do trem? Em Araraquara. Descia em Araraquara com aquela mala do caixeiro viajante. Aí tinha botão, zíper, cianinha, retrosa, agulha, tesoura, não sei o que lá. Ele saía vendendo pelas fazendas e voltava. Então, para o imigrante, esse imigrante que vem sem nada, uma mão na frente e outra atrás, o comércio, ele é aspas. Construíram impérios, né? Sim. Construíram impérios. Sim. Sabe como? Não gastando nada. Nunca. Não gasta. O começo, a vida, eles falam, não, o começo não podia fazer nada. Não podia fazer nada. É reconstruir a vida. Por isso você perguntou o negócio de ser imigrante na Europa, você tem que reconstruir a vida. Por que às vezes a pessoa volta? Porque ele chega lá, está em promoção. Chega lá dia 26 de dezembro, quando eu cheguei. Está em promoção as lojas todas. Acabou o Natal, entrou tudo em promoção. Rebaixas. Você pira. Entendeu? Você vê aqueles casacos que você está morrendo de frio, porque o teu casaco brasileiro não dá conta. Você vê por 15 euros. 15 euros, quando eu estava lá, era 60 reais. Você fala, nossa, um casaco. Por 60 reais, bom tudo. Você compra 2, entendeu? Mas aí você não tá com a cabeça de imigrante, entendeu? Essa ideia que não pode gastar. É mó errada. Eu sei. Eu fui pra Europa, eu achava as coisas, assim... Achei coisa muito barata, ela comprei um monte de roupa. Mas, assim, na hora que você entra nas lojas que legal mesmo... É caro pra caramba. Você anda na Champs-Élysées ali, ó. Você para naquelas lojas de alta costura, você vai olhar o vestido e fala assim, não, né? Porque aqui tudo é barato. 40 mil euros um vestido. Tipo assim, 200... Na época tava 4. Era, tipo, 200 mil reais um vestido. Aí você fala assim, vá, que história. Que na Europa é barato. Você foi lá comprar as coisas de pobre. Entendeu? Porque a coisa de padrão de consumo alto deles lá é muito caro que você não tem nem acesso. Olha, a primeira vez que eu fui viajar pra fora... A gente sai daqui e vai comprar no Brás deles. Aí aqui no Brás nosso também é barato, viu? A primeira vez que eu fui pra fora foi com uma amiga, também historiadora, lá do Museu da Pessoa, que trabalhava no museu, a Márcia Ruiz. E a gente foi para um dos lugares que a gente foi Viena, que tem um quarteirão dos museus. Né? Viena, terra da Cissa Imperatriz, sabe? O Império Austro-Húngaro, sabe aquela coisa maravilhosa? Quarteirão dos museus. Aí vamos almoçar aqui, né? E a gente sempre dividia ou uma garrafa de cerveja, porque era muito barata a cerveja, era mais barato que água, ou pedia uma taça de vinho para cada um. E lá era tudo muito caro. Então a gente falou assim, então vamos pedir uma Coca-Cola, 7 euros. 7 euros, sabe? Aí eu falei assim, não, tudo bem, uma lata de Coca-Cola, a gente divide depois lá pra frente, a gente pega outra coisa, Na Torre Eiffel eu paguei 8 euros numa long neck de Heineken. 40 reais uma Heineken. Era desse tamanho a Coca-Cola, sabe aquele? Você era menorzinho. 7 euros! Aí você vê, né, assim, a diferença, mas a gente tava num quarteirão, era isso. É exatamente isso daí, o pessoal sai daqui, compra o resto do resto, vai falar, não, é muito barato. Comprei essa camiseta aqui por $2. Claro, você tá no purgueiro deles. Vem aqui no nosso purgueiro, também é barato. Tem loja do Vintão aqui. Exatamente. Né? Mas você falou uma coisa, eu sempre tenho esse olhar bacana, né? A Karen Vorkman lá do museu fala que eu sou meio poliana. Sabe, eu sempre vejo o lado contente das coisas. É isso que eu tava falando, você tem uma visão... Você sempre pega a parte bacana do comércio, acho a beleza no comércio. Sou um bando de... Não, tá... Você pega uns estudos mundiais, falam que o dinheiro de verdade está no comércio, não está na indústria. Porque a margem da indústria é muito pequena. Hoje a indústria que trabalha ganhando 10%, meu Deus do céu, é um negócio de outro mundo. Mas o comércio ganha 40%, 50% em cima do trabalho da indústria. Então o dinheiro está no comércio. Pega os grandes players mundiais, tipo assim, o cara da Amazon.
cara que foi até ontem o cara mais rico do mundo. Ele vende as coisas. Aí fala, o novo rico é o Musk, ele fabrica carro, mas é ele que vende. Entendeu? O Gates vende, entendeu? Walmart. Sim. Entendeu? Todas as coisas. Você não vê um dono. Não. O cara mais rico do mundo é o dono da fábrica tal, só fabrica arruela. Não tem. É o comércio que tem dinheiro. É o comércio. É toda uma, assim, tem toda uma cadeia produtiva, mas a venda é esse lá. Agora, o que é assim? Meu lado poliana, né? Meu lado poliana. Porque, assim, realiza sonhos também. Né? Então, assim, você quer uma casa, o cara... Eu quero uma casa bacana. Você não quer morar bacana? Então, o cara da imobiliária realiza o teu sonho. De arrumar uma casa bacana para você comprar. Ganha, né? 6% em cima. Então, quando eu quero tomar um café bacana, eu vou lá no France. Que com café você compra 1 quilo no mercado. Então, mas a experiência de tomar café é o que vale. Entendeu? Sim. A experiência de tomar café é o que vale. Né? E o France, eles fizeram uma coisa fantástica na história deles, porque a primeira loja era no centro, na Batista de Carvalho, né? Sim. Você que não é daqui, mas assim, o que ele percebeu, o Francisco? Que a Batista naquela época, à tarde, era a rua onde todas as mães iam passar a tarde, ia comprar sapato para o colégio dos filhos, camiseta, uniforme, pano para fazer pano de prato, roupa. E ele falava que só tinha boteco. Não tinha um lugar para as mulheres, essa dona de casa, mãe de família, sentar e tomar uma água. Você tinha que tomar água na loja. Né? Aquela coisa, você ia lá e elas iam toda semana, porque elas faziam uma compra, tinha um crediário. Né? Não tinha cartão de crédito, não tinha cheque pré-datado, não tinha o crediário, então tinha que pagar o carnê. Os bancos também ficavam no centro da cidade. Né? Então você ia lá tirar o saldo, não tinha saldo automático. Eu lembro de eu ir ao banco com a minha mãe e tirar o saldo com ela. O cara vinha com umas impressões desse tamanho, por ordem alfabética, chegava lá na 30ª página, que ela chama Marina, né? Ia lá e pegava o saldo. Olha, dona Marina, caiu esse cheque, o seu saldo é esse. Então, o centro da cidade, ele tinha um movimento grande. E a hora que ele monta o France Café, ele monta para as mulheres donas de casa, para esse público específico. Então, vamos sacar. E ele faz um cartaz. Ele faz um cartaz. Mulher, assuma os seus direitos, entre e toma um café. É fantástico. Perceber o nicho de mercado. Com certeza. Não, o comerciante tem que ter essa sensibilidade. Sim. Se ele não tiver, ele está fadado à falência. Eu costumo falar que esse projeto, são grandes lições de empreendedorismo, de percepção, Então, por exemplo, eu aprendi com um deles lá em São Carlos, loja de calçado. Como é que você arruma uma vitrine de calçado? Você não põe o calçado feminino 39, 38. Você vai colocar um 34, 35. Que ele é menor, ele é harmonioso. Vai chamar para venda. Não vai colocar um feminino 39. Entendeu? Mas isso daí não vejo nenhum manual. Quanto você calça, Israel? 4? Ah lá. Nossa, que pezinho pequeno. Quando você para em pé? Então, que ela é alta, né? Olha lá. Então é isso. Quais os seus planos para o futuro? Você está trabalhando em algo novo? Você quer? Eu acho que agora o seu plano é concluir o doutorado, né? Concluir o doutorado. Eu falo assim que eu nem conto mais em dias, meses. Eu conto em páginas. Em páginas. Em páginas. Então, assim, eu calculo que eu estou a 60 páginas de acabar a tese. Né? Então, eu gostaria de defender a tese em janeiro. Porque lá é o horário, né? O ano letivo acabou de começar em setembro, né? Então, tem as férias de inverno, que é em dezembro, Natal. Então, em janeiro... Meu plano imediato é defender a tese. Ah, entendi. É defender a tese. E eu sempre estou envolvida com os novos projetos. Eu sei que você está sempre envolvida porque tem aqui que você participa de um monte de coletivos, né? Sim. Um monte de coletivos, um monte de universidades. Mas tudo vem a reboque, né? Tudo vem a reboque, assim. Não cai do nada. É uma construção. Né? Então, eu sou da Academia Bauru de Letras. E meu patrono é o Muricy Domingues, que é um historiador aqui de Bauru, professor da antiga FAFIL, né?
Olha, historiador tem que trazer aqui, Paulo. Eu gosto desse pessoal que faz nossas crianças virarem comunistas nas escolas. Então, Como e você agora... lida com essa crítica? O professor de história é tudo comunista. Não sei lá. Tem que Eu tenho tirar. cara de comunista? Não, né? Você tá elogiando comerciante? Da onde que é comunista? Eu dou aula também. Hoje eu estou como professora da Unisagrado. Comecei esse semestre, eu comecei. São 4 disciplinas, mas a minha carro-chefe é patrimônio e memória, né? Que diz respeito a tudo isso que eu faço, eu já fiz. O que mais? Eu acho que tá bom, né? Faço parte dos grupos de pesquisa, grupos de estudo, o PIT, o Atopus, o Atopus é coordenado pelo Máximo também, o Máximo é meu co-orientador, né? Então tem tudo. Cláudia, quando o trabalho volte além dos outdoors, gostamos muito de você aqui. Você é muito animada e mantém essa sua garra de ver beleza, né, nas cinzas que a sociedade deixa pra gente aí. Ver cores nessa imensidão de tons de cinzas. Vejo cores, porque tem que ter saída, entendeu? Tem que ter saída pra tudo. Eu sou, você notou, né, que eu sou pessimista, né? Imagina. Acho que você é realista, Mas precisa de uma dose de realismo. Precisa de uma dose de realismo. É porque a gente fala, não é nem eu que falo, é outra amiga, a Maria Eugênia Corém, que é da Unesp, que a universidade é o lugar das utopias. Né? É onde você pode sonhar por um mundo melhor, mais justo, mais igualitário. Você estava falando sobre patrimônio histórico, né? E eu gosto muito da preservação da arquitetura, principalmente a neoclássica. Mas, Jaú enfim, é um exemplo. Jaú. Tô chegando lá. Minha namorada, a gente andando pelo centro de Jaú, eu falo assim, olha esse palacete, que lindo, que maravilhoso. Ela fala assim, que velho, coisa feia. Ela não gosta. Ela vê um museu, assim, um prédio histórico. A gente tava na frente do motoclube em Bauru. Tem um motoclube em Bauru, né? Automóvel Clube. Automóvel Clube. Nossa, é lindíssimo. Isso. Ela fala assim, olha esse prédio aqui do lado que tem os espelhados novos, modernos. É muito melhor, tem que destruir essa porcaria aí e fazer um prédio bonito no lugar. Assim, aí eu fico perplexo. Eu vou falar pra ela disso, porque ela sabe que a gente já brigou um monte de vezes e falou assim, nossa, em Piratininga tem umas casas bonitas, assim, em alguns lugares. Aí a gente passava e falava assim, não, pelo amor de Deus, casa bonita é aquela que no condomínio tal, lá, nova, né? Isso daqui tem que destruir e fazer novo, porque essa velharia, essa coisa velha, feia, enferrujada, já... Assim. Eu acho que o patrimônio histórico cultural ele tem um propósito, que é dar referência para a população. Se você não tem algumas coisas como referência, é possível você demolir sempre para reconstruir sempre, mas precisa ter algumas referências. Você precisa ter algumas coisas que são referências. Então, o Automóvel Clube é uma grande referência. O Coreto da Praça é uma grande referência de um tempo que passou tudo, tá velho, tudo. Mas assim, gente, você sabia que o Teatro Municipal de São Paulo era para ter sido demolido? Porque ele estava na passagem da 23 de maio, se não me engano, do projeto da 23 de maio. Porque o projeto modernista é isso, você demole o que está na frente. Né? Então, o Teatro Municipal era para ter sido demolido, para passar o quê? Um viaduto? Um desvio. Então, foi feito um desvio. Né? Eu tô fazendo referência a... financeira. Não, a Douglas... como chama o cara que fez? O Guia do Mochileiro das Galáxias. Que eles querem destruir o planeta Terra para passar um desvio. É um desvio. Tá vendo? É igual. E dá no meio do planeta Terra, tem que explodir. Tá atrapalhando. Então, assim, e eu acho que Jaú é muito bacana. Porque você tem um centro histórico. Ela é piadista. Você tem um centro histórico. Você tem uma referência para a cidade. Não, é muito legal. Pelo menos sobrou lá. Por exemplo, quando a gente fez no Ribeirão Preto, a primeira coisa que a gente fez... Eu tenho uma amiga de Ribeirão, a Silvia, da USP de Ribeirão Preto. Ela foi nos receber. Aonde vai nos receber? É no Pinguim. O Pinguim é onde está o Quarteirão Paulista. São 3, 4 prédios, também do século XIX e do século XX. O jardim é um jardim antigo ainda. É um passeio público ainda. É um jardim público ainda, antigo. Né? Diferente da Praça Rui Barbosa, né? Mas assim,
o entorno, algumas outras coisas podem até mudar. Mas, assim, tem que ter uma referência. Sabe o que eu notei? Que muitos bauruenses são ressentidos com a Praça Rui Barbosa. O Luiz Paulo veio aqui também, é muito ressentido com a Praça Rui Barbosa. Eu conversei com todo mundo é ressentido com a Praça Rui Barbosa. Roubou, tirou a nossa identidade. Todo mundo fala. Eu tenho uma história engraçadíssima da praça. Posso contar? Manda bala. Eu até escrevi um texto sobre isso, tá? Talvez seja publicado aí no livro da academia. Quando eu era adolescente, meu padrinho, João Antônio, já falecido, ele tinha uma fazenda em Goiás, em Crixás. Aí um dia, ele apareceu com um jabuti pra mim. De presente. Que presente, né? Não tinha Ibama, não tinha nada. Ele chegou de Goiás, eu era afilhada dele. Ele sempre tinha uns presentes assim pra mim. O dia que ele foi pra Portugal, ele trouxe uma bonequinha portuguesa, tudo, não sei lá. Aí um dia ele foi pra Goiás, voltou de fazenda e trouxe um jabuti desse tamanho, juro por Deus. Desse tamanho. Até era tão nonsense a história que eu fui perguntar pra minha mãe. Mãe, era mesmo? Ganhei mesmo um jabuti. E a gente tinha... o cágado, na verdade. E tinha o jabuti pequeno, né? A gente já tinha duas pequenas e tinha aquelas de água. Tinha 8. Sim. Minha casa era quase um zoológico, né? E aquele desse tamanho começou a brigar com as outras. Começou a brigar, tinha macho e fêmea, mas, sabe, e tinha uma escada, vai matar, né, porque vai rolar, vai quebrar a casca, aquela coisa. Doamos o cágado para a Praça Rui Barbosa. Tá. Aí eu sempre ia lá ver o meu jabuti. Eu sempre ia lá ver o meu jabuti. Aí reformaram a praça. Só que quando reformaram a praça, eu não estava em Bauru, morava em São Paulo, fazia faculdade. E depois que eu voltei, tudo, não sei o que lá, eu sei que os animais ou foram, eu faço essa inferência, ou foram para o bosque, ou foram para o jardim zoológico. Então, toda vez que eu chego no jardim zoológico, eu vejo aquele monte de cágado, jabuti, tartaruga. Eu falo assim, gente, um deles é o meu. Porque tá vivo, né? Isso daí vive pra sempre. Tem 100 anos, morrer ele não morreu, cara. Morrer ele não morreu. O meu jabuti tá por ali. Então, é uma história muito engraçada. Mas por quê? Por que todo mundo fica ressentido? Porque é um senso de pertencimento. Né? A gente gosta, assim, não é para ser saudosista, nada disso. Aquilo pertenceu, aquele espaço pertenceu à infância de muitas pessoas. Da mesma maneira, o dia que acabar, a gente falou da Praça Portugal, o dia que não ter mais a casinha do Papai Noel, né? Vai ter alguém, a minha filha, que hoje tem 14 anos, vai falar assim, era tão bacana quando minha mãe me levava lá na casinha do Papai Noel, a gente tava de trenzinho. Né? Mas a memória afetiva... A memória afetiva, falou mas tudo. É a memória afetiva, é a memória afetiva. É a memória afetiva. Mesma coisa que tem aquele negócio, nossa, quando eu era criança, eu comia aqueles guarda-chuvinha de chocolate. Dadinho. Aí você compra o guarda-chuvinha de chocolate. É uma porcaria. É ruim. A gente comia, a gente tomava que suco. Achava bom, ótimo. Que delícia, que suco. Aí a pessoa fica preocupada com o caldo de tangue hoje. Mas, gente, a gente sobreviveu ao que suco. Fazia festinha com que suco. Não é? Verdade, é um Geleia de mocotó colombo. Aquela bala chita que vinha em... Chita, em tira, assim, ó. Que a criança engasgava e morria na frente da escola. Aquela bala soft, assim, que parecia soft. Botão. Isso, essa daí. Nossa, aquilo ali era uma era feito porque ela escorregava. Mas tá vendo? Por que a gente gosta? Porque é a memória afetiva, a gente tá se divertindo. É memória afetiva. E isso dá senso de pertencimento. Então, assim, às vezes até um cheiro, assim, de um lugar... Nossa, tem uma entrevista no museu do Thomas Farkas, que foi da Kodak aqui no Brasil. Ele fala que ele lembra do cheiro da chuva na aldeia dele. É uma coisa tão linda isso, sabe? Que a melhor lembrança que ele tem é o cheiro da chuva na aldeia dele, não sei que cidade, não vou lembrar agora. Mas assim, isso é tão forte, isso é tão poderoso. Os românticos. Eu sou. Cláudia, muito obrigado por ter vindo aqui, partilhar essas histórias, e o Além dos Outdoors está aberto, tá? Quando você quiser voltar, fica à vontade, a casa é sua. Obrigada mesmo, foi um prazer e uma delícia estar aqui com você, com a sua equipe também. Isso aí, a equipe não precisa elogiar eles não, tá? Vamos lá. Diretamente aqui dos estúdios da Pureza Filmes, esse foi mais um
Além dos Outdoors, o maior programa de entrevistas do Centro-Oeste Paulista. Fique sempre ligado na gente. A gente está na TV Brumais, aqui em Bauru, em Jaú, na TV Alfa, em Botucatu. Estamos na Top FM todas as quintas-feiras, às 11 horas da noite, para mais de 100 cidades. Estamos na Melone FM, estamos na Do Seu Jeito FM. Nós estamos também no YouTube. O YouTube, eu fico lá olhando os comentários de vocês, às vezes. Às vezes a gente desabilita o comentário quando o assunto é polêmico, porque senão fica o pessoal me enchendo o saco. Então sempre acompanha a gente. Se você não gosta de escutar, você está dirigindo, o nosso programa está nas plataformas de áudio também, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts. Então você pode ir dirigindo daqui para São Paulo escutando a gente. Tudo isso, a gente está em todos esses lugares. Acompanha a gente. Vou falar agora do nosso patrocinador, que é a FACOP. FACOP é a Faculdade do Centro-Oeste Paulista. E na FACOP você faz odontologia no período noturno, que é um diferencial, que você pode trabalhar e estudar à noite. FACOP fica aqui coladinha em Bauru, no Distrito Industrial de Piratininga. E também, lá na FACOP, você faz 50 cursos de pós-graduação. Muito famosa FACOP na América do Sul. Você vai lá, só tem peruano, pessoal lá de outros países vindo aqui para a nossa região fazer pós-graduação na FACOP. Então, entra aí nas redes sociais da FACOP, que você vai encontrar todas as pós-graduações disponíveis lá. Obrigado, pessoal da Pureza. Obrigado, Mike. Obrigado, Israeli. Obrigado, Cláudia. Mais um super programa aqui pro Além dos Outdoors. Até a próxima. Tchau. Além dos Outdoors.